O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Você está acompanhando, através da Goldnet, a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Pois bem, hoje, nesta liturgia, celebramos o último dia do tempo do Natal. Encerra-se o tempo do Natal. Na liturgia do batismo de Jesus, que nos faz pensar o nosso batismo. Como vivemos o nosso batismo? Muito importante. O Natal passou. O tempo do Natal termina. Inicia-se um novo tempo. Mas no novo tempo, o tempo do Natal passou, mas Natal continua, pois Jesus continua renascendo. Todos os dias ele renasce. E quando ele renasce, nasce a esperança. A fé fortalece e o amor nem se fala. Faz maior diferença. É preciso ter fé. Viver na esperança, mas trabalhando por aquilo que aguardamos, que esperamos, seguindo as pegadas deixadas pelo amor. Por onde vamos andando? O amor, Deus, deixa por onde passa motivos para que possamos seguir em sua direção. E também mostrando o caminho, como se fossem pedacinhos de pães deixados na estrada para a gente ir pegando para o nosso alimento. João Batista, o precursor de Jesus, era um grande profeta. Foi até elogiado em uma outra ocasião por Jesus. Quão grande era aquele profeta? Só que, apesar de sua grandeza,
apesar de sua sabedoria, de seu conhecimento, ele não exaltou e não quis usurpar o lugar do Messias, pois muitos questionavam, perguntavam, será que não é ele o Messias? Ele poderia ter usado desse momento aí, desse questionamento, dessa dúvida daquele povo e ter se exaltado, mas não. Com humildade, ele deixou bem claro que ele batizava com água, mas que estava para vir um outro que era bem mais forte que ele, que batizaria com o Espírito Santo e o fogo. E ele não era capaz nem de desatar suas sandálias. Olha que humildade. Aprendamos com ele. E nós temos muito o que aprender, pois muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos exaltamos. Achamos que somos melhores. E, na verdade, o que nós somos é chamados para cada dia ser melhor que o dia que passou. Mas jamais pensar que é melhor que alguém, pois ninguém é. Ninguém é melhor que o outro, mas é preciso ser melhor do que somos. E para isso é preciso seguir as pegadas de Cristo, que também, sendo humilde, sendo Deus humilde, se fez homem. Mas também jamais se exaltou como se fosse o Pai. Reconhecia o lugar dele, filho. Tanto é que, no momento crucial de sua morte, invocou a proteção do Pai para que perdoassem seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou então, meu Deus, por que me abandonastes? Assumindo ali o lado humano, sofredor, que sentiu, no momento da grande dor, abandonado. Mas o Pai, Deus Pai, não o havia abandonado, como Ele não abandona ninguém na face da terra, mas acolhe todos, inclusive nós que somos pecadores. Ele acolhe os pecadores porque Ele não quer a morte do pecador, quer que ele se converta e tenha vida. Por isso Ele acolhe. Ele não quer a nossa morte. A morte não é desejo de Deus. Não é. Ele nos fez para a vida. Eu vim para que todos tenham vida, falou Jesus, certa ocasião. Porque o Pai assim quis enviar seu Filho ao mundo para que todos tivessem vida. E vida, não simplesmente aquilo que vivemos aqui no tempo presente. É pouco, mas vida plena. Pensar que a vida resume no tempo que passamos na terra não tem sentido. É pouco demais, por mais que viva alguém, é pouco. Mas a vida é única e segue pós-momento terreno. Vivemos a vida uterina enquanto ali no ventre de nossa mamãe. Nascemos, vivemos em sociedade, na terra, mas com os olhares, é preciso que seja assim, com os olhares voltados para o céu, para onde fomos criados para morar, e que pelo pecado
afastamos. Porém, pela graça de Deus, podemos ser resgatados, porque fomos por Cristo que por nós morreu na cruz, podemos ser resgatados e um dia morar na casa do Pai. Mas para isso é preciso que convertamos, pratiquemos a justiça e no dia a dia tenhamos a alegria de ser cristão. Conversão, justiça, comunhão, a união entre nós. E alegria no cristão, alegria no cristão, naquele e naquela que se tornou filho de Deus e naquele dia cristão, discípulo de Cristo. É a missão para cada dia. Conversão, justiça, comunhão e alegria no cristão é missão de cada dia. Assumamos essa missão que recebemos no batismo. Cristo, que não precisava ser batizado pelo motivo que nós temos, pela necessidade que nós temos, porque ele já era filho, já nasceu filho de Deus, era o próprio filho de Deus, era o próprio Deus. Ele quis passar pela experiência do batismo nas águas do Rio Jordão, não porque necessitasse, mas porque nós precisávamos aprender com ele a importância de ser filho de Deus. E a voz que veio quando ele foi batizado, quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba, veio a voz: Tu és o meu filho, em ti coloco todo o meu bem-querer. Em ti ponho todo o meu bem-querer. Gente, que declaração de amor do Pai. E essa declaração de amor repete cada vez que alguém é batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada vez que alguém é batizado em nome da Santíssima Trindade, em nome de Deus que é Pai, em nome de Deus que é Filho de Deus e Espírito Santo, cada vez que alguém se torna filho de Deus, pelo batismo, a voz grita ali, no coraçãozinho daquela criança, ou então já adulto: Tu és o meu filho ou minha filha. Em ti ponho todo o meu bem-querer, todo o meu amor, toda a minha confiança. Olha que beleza. Ouvir isso. Saber que Deus falou isso para mim, para você que está em sua casa, para todos nós quando fomos batizados. Devemos, por isso, esse é o principal motivo. Sentir no coração a alegria de ser cristão. E, se possível, rir até as orelhas por esse motivo. Apesar das dificuldades, na tarefa de ser no mundo aquilo que Deus seria se estivesse em nosso lugar. Não é fácil fazer o que Deus faria em nosso lugar. Apesar das dificuldades, alegrar-se por essa graça e continuar firmes. Não desistir. Não importa o que aconteça. Pode vir qualquer pandemia que quiser. Já vieram muitas, estamos passando e poderão vir muitas ainda, mas não importa. Pode vir qualquer pandemia, pois Deus é maior que todas elas e capaz de nos fazer vencedores de cada uma. Não tenhamos medo, tenhamos temor de Deus. Sim, o medo. Se o medo de ficar doente for pelo motivo de não adoecer o outro, muda, é temor. Porque eu temo ficar doente
porque possa adoecer alguém. Mas se o medo me faz afastar do outro para não ficar doente, porque o outro vai me adoecer e eu não quero ficar doente, porque dói, porque é difícil, porque é muito sofrimento, isso aí chama egoísmo. Covardia, não faz bem. Esse distanciamento mata mais que a doença. Mas o distanciamento para proteção salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.